A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estão me assistindo nesse exato momento. São 2h09. Meu nome é Rodrigo Furlan. Sou bispo-presidente dessa obra chamada Igreja de Oração e Acolhimento Cristo Reina, mais conhecido como Cristo Reina Brodowski. Localizada aqui nessa cidade de Brodowski, foi levantada essa obra pelas mãos de Deus. E todos que estão pisando a planta dos pés neste local estão recebendo milagres e maravilhas. Mas a nossa intenção não é que a pessoa só receba milagres, é que a pessoa também seja um canal de bênção para outras vidas. Jesus está voltando e está confiando talentos nas mãos de cada um que pisa a planta dos pés aqui. A Bíblia fala que quem ganha a alma sábio é, porque a única coisa que você vai levar dessa terra, da sua passagem aqui, é o galardão. O que é galardão? Uma recompensa que é dada ao esforço daquele que serve a Deus. Aquele que se esforça para servir a Deus recebe uma recompensa. Nesse mundo você só está apenas de passagem. O máximo que o ser humano vai viver é 100 anos, 85. A média do brasileiro é 75 anos. O coronavírus tem matado milhares de pessoas. O que eu faço, bispo, para ter a proteção de Deus? Buscá-lo, ser um vaso, um instrumento na mão dele, para que outras vidas aceitem o reino de Deus, aceite Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de suas vidas. E você que está pisando a planta dos pés aqui, você não vai ficar sentado. Eu convoco uma multidão de pessoas que estão afastadas, que olhou para o homem, que enterrou o seu talento. Eu estou chamando para você desenterrá-lo. Eu estou chamando você para você fazer a obra, multiplicar esse talento que está em suas mãos. Um dia você foi obreiro, um dia você foi pastor, um dia você foi diácono, e eu quero chamar a sua atenção. Estou aqui, agora são 2h12. Eu estou aqui em oração pela Natália, pela Nath, viu, Ângela? Estou aqui orando pela Natália, eu estou orando por todos. Orei pela vida do nosso irmão Marcos, e eu estou em oração. Agora são 2h12. Daqui a pouquinho vou encerrar a live, vou dobrar os meus joelhos, vou até 5 horas da manhã em oração. Vou orar sem cessar e vou apresentar diariamente a vida daqueles que pisam a planta dos pés nessa obra. A paz do Senhor, Ângelo. Daqui a pouquinho vou entrar em oração pela Nath. Já orei, tá? Já orei meia-noite, orei 00:30, tá? E agora eu estava de joelhos dobrados. O Senhor falou, faz a live, porque tem muitas pessoas enterrando o seu talento. Tem muitas pessoas que estão enterrando o seu talento. Eu falei, amém, Senhor. Liguei e abri a Bíblia. E está aqui Mateus capítulo de número 25, do versículo de número 14. A parábola dos talentos. É muito forte. É muito forte essa parábola. Daqui a pouquinho eu vou ler para você. Mas eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, que o reino de Deus, ele é tomado por esforços. Você não pode aceitar a ser somente um membro da igreja, entrar e sair, receber as orações. Não, você tem que passar adiante, você tem que se lançar na obra, entregar sua vida para Jesus. Aqui eu estou falando com pessoas afastadas, eu estou falando com pessoas, Ângela, eu estou falando com pessoas que estão com a vida no fundo do poço. Nós que estamos dentro da igreja, a gente até passa lutas, deserto, mas nós sabemos que Jesus está conosco e que todos os nossos problemas vão ser solucionados pelas mãos de Jesus.
E essa pessoa, né, Ângela, que não tem o que a gente tem, não tem a presença de Deus. São ex-obreiros, colaboradores, pastores, presbíteros, diáconos, que largou o evangelho por um motivo fútil, olhou para o homem, olhou para a sua direita, olhou para a sua esquerda e deixou de olhar para Jesus. Eu quero estar lendo agora a parábola dos talentos. E é muito forte. Você que tem a Bíblia, o que vai me assistir, abra sua Bíblia. Você, Ângela, se estiver com a Bíblia. Se não tiver, não tem importância, só preste atenção, depois você acompanha. Está em Mateus capítulo de número 25, no versículo de número 14. Diz assim: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5. Disse-lhe: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos, e disse: O senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento, e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais terá dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lança fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O que significa isso, bispo? Significa o talento que Deus confiou quando você chegou na igreja. Aqui, Jesus está falando com pessoas convertidas. E aqui fica um alerta para os obreiros, para os pastores que se afastou. Esse que recebeu de Deus o dom de pregar, de louvar, de falar das maravilhas de Deus, mas por um motivo ou outro enterrou o talento, ou seja, olhou para a situação, olhou para o mundo, enterrou o seu talento, não quis servir, se afastou da igreja. Então, eu estou falando com essas pessoas que enterraram o talento. Por favor, pegue esse talento que Deus te deu e sai para multiplicar ele. Não pare de fazer a obra.
Jesus Cristo está voltando. Aqui, o Senhor, o dono da lavoura, o dono aqui, esse homem que aqui fala, olha só o que fala. Aqui, ó. O Senhor responde o servo mau e negligente: você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semei? Ou seja, o Senhor, que tudo sabe, que tudo vê, esse Senhor confiou, que é o Senhor Jesus, um talento na nossa mão. Um talento segundo a nossa capacidade, presta atenção. Uns foi chamado para apóstolos, outros para obreiro, outros para pastores, outro para membro. Até o membro tem uma obrigação na igreja. Porque se o membro não se envolve, não quer ser um obreiro, não quer multiplicar o talento, ele é um membro negligente. Ele é aquele que recebera 2. Então eu quero chamar a sua atenção. Para esta palavra da parábola dos talentos. E será como o homem ao sair de viagem. O homem saiu de viagem. Esse homem é Jesus. Chamou os seus servos e confiou-os os seus bens. Ou seja, chamou a gente para a obra e confiou os bens dele. Ou seja, o que são os bens dele? O que é dele? As almas. Ele confiou na nossa mão as almas que é dele. Presta atenção. A um deu 5, a outro 2 e a outro 1. Ou seja, todos que conheceram ele deixou o talento para multiplicar. E saiu. Ou seja, assim como ele foi, ele vai voltar. Ele não subiu ao céu. Então ele vai voltar. E ele vai prestar conta. E aquele que ficou na igreja, mas por um motivo ou outro, saiu. Foi viver a sua própria vida. A Bíblia fala que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de quem? O reino de Deus. Ou seja, Deus deu um talento para você, obreiro, Deus deu um talento para você, pastor, bispo, presbítero, mas por um motivo ou outro você se afastou, você abandonou, foi viver a sua própria vida. Ou seja, você enterrou o seu talento. Sabe o que o Senhor vai falar para você? E você conhece a Deus. Não está falando aqui com pessoas que é do mundo, mas está falando com pessoas que foi na igreja, conheceu, e Deus confiou o talento, Deus deu o dom de pregar, Deus deu o dom para evangelizar e reteve isso. E preferiu viver a sua vida. Daí o Senhor vai acertar conta com ele. E ele vai falar assim: eu enterrei o meu talento, eu não tive coragem. Eu olhei para o homem, eu olhei para a fofoca dentro da igreja, eu olhei para as injustiças, eu não tive força. O diabo acabou comigo, acabou com a minha cabeça. Eu voltei para o pecado. Voltou porque quis, porque a Bíblia fala que Deus ele não te tenta além do que você pode suportar. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. A pessoa só sai da igreja porque ela não está fazendo a vontade de Deus, mas sim a dela, e enterrando o talento que Deus confiou nas mãos de quem sai. Mas eu digo para você que saiu, volte, enquanto há tempo, enquanto há vida e esperança. Volte para a casa do Senhor. Se arrependa, obreiro, se arrependa, pastor. A porta da igreja está aberta, da igreja Cristo Reino. Está aqui localizada na cidade de Brodowski. Se algum dia você afastou, enterrou esse talento, fica você sabendo que o Senhor ele vai prestar conta. E não adianta você dar desculpa. Não adianta você falar que ficou fraco, que se afastou. Não adianta. Até o que você tem vai ser tirado, que é a salvação.
Diz a palavra. O Senhor vai arrancar até a salvação, porque a salvação é sua. A salvação é direito de todos que aceitou Jesus. E um dia você aceitou Jesus, mas voltou para o mundo, enterrou o seu talento. Enterrou ele. E não adianta você dar desculpa depois. Não vai adiantar você falar que não aguentou, que não suportou, que pecou, que errou, que você conhece ele, que você se arrependeu. Não adianta. Até o que você tem vai ser tirado, que é a salvação da sua alma. Vai ser arrancado de você o galardão, a sua recompensa, o seu talento, e vai ser entregue para o que multiplicou por 10, aquele que recebera 5. E eu não digo que pode ser um bispo, um pastor, pode ser um membro que recebeu 5, mas esse membro foi fiel. Esse membro saiu para o campo, foi evangelizar, falava de Jesus para todo mundo, orou, não saiu da igreja por nada. Ela pode ter errado, ter pecado, cair do homem, levantar de Deus, mas ela levantou a cabeça e não saiu da igreja. Então a esses vai ser dado o talento daquele que se afastou, daquele que olhou para um homem e saiu da igreja. Um recebeu 5, outro 2, outro 1. O que recebera 5 fez 10, o que recebera 2 multiplicou. E o que recebera 1 enterrou. Deus está falando com pessoas que enterraram seu talento. Talvez um dia você louvou na igreja, talvez um dia você pregou na igreja. Você sabe que você é um pastor, mas se afastou. Volte em conta-tempo, porque o Senhor vai prestar conta. A única coisa que você vai levar é o galardão, é a recompensa pelo número de almas que você conseguiu granjear para o reino dele, conseguiu salvar para o reino dele, porque as almas é dele, o talento é dele, ele confiou apenas na sua mão. Ele saiu por um tempo, ou seja, esse Deus que subiu está voltando, e ele disse: não vos deixareis órfãos, enviarei o outro Consolador. Então o Espírito Santo, o próprio Deus, o próprio Jesus quer fazer morada dentro de você. Mas para isso você não pode enterrar o seu talento, você tem que ser vaso, você tem que multiplicar, porque o dom, o talento é o dom que Deus te deu, o dom de evangelizar, o dom de ser um obreiro. O dom, tem pessoas que só servem água na igreja, tem pessoas que só ficam em pé na igreja, mas está coliforme, não sai da igreja por nada, e passa a luta, e um fala mal, o outro fala mal, o pastor dela se corrompe e ela está firme, porque ela está multiplicando o talento dela. Essa daí levou a sério o chamado dela. Ela não está olhando para o homem, ela está olhando para Deus, para o Senhor que disse que vai, mas está voltando, e ela quer prestar conta para ele, ela quer apresentar aquele talento que ele confiou nas mãos dela. Então, é muito forte essa parábola, um alerta para você que está pensando em desistir, ou que saiu dos caminhos e não quer voltar, está com o talento enterrado. Você louva, você prega, você poderia estar ganhando alma e não está. Um alerta para você. Até o que você tem vai ser tirado e dado para o que multiplicou. Aquele que fez 10. Sabe qual é o talento que você enterrou? É a salvação. E ele vai te jogar em trevas. Diz a palavra aqui, ó. Olha só. No versículo de número 29. Ó. Pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado, e lançado fora servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, vai perder a salvação da alma, vai ser jogado no inferno, porque saiu da igreja, saiu da presença, foi viver a sua própria vida, abandonou o caminho da verdade, abandonou o ministério a qual Deus te colocou. Então a igreja Cristo Reina Brodowski está aberta aqui na cidade para acolher todos, e todos têm oportunidade de multiplicar o talento, meu irmão, minha irmã. Aqui as pessoas se sentem em casa,
A obreira Ângela está me assistindo, a obreira Ivana está me assistindo. Vocês podem confirmar isso. Vocês não se sentem em casa aqui nessa obra? Vocês podem confirmar. Fala sim, eu sinto. Ou se não se sentir, fala que não. Mas fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Porque eu não estou falando para a Ivana e nem para a Ângela aqui. Eu estou falando aqui para pessoas que vão assistir a live. Pessoas que estão afastadas. Porque a Ângela está firme. A Ivana está firme na fé. Está tão firme que elas estão me assistindo na madrugada. Agora são 2h30. Eles estão firmes. A Ângela está lá com a filha dela orando. A gente orou daqui, eu orei. Vou dobrar o meu joelho daqui a pouco. Vou orar e Deus já fez o milagre na Nath. Em nome de Jesus. As pessoas se sentem em casa aqui. Se sentem em casa. Então, se você afastou por um motivo, e esse motivo te fez enterrar o talento, desenterre ele e multiplica. Ainda que seja um, entregue 2. Ou seja, não sai da igreja. Só pelo fato de você não sair da igreja, você já tem 2. Você que Deus deu 1, se você ficar na igreja, você já tem 2, não vai ser tirado, porque só vai ser tirado aquele que não multiplica, aquele que não fica dentro da igreja. Então não saia da igreja por nada. Não saia da presença de Deus por causa de pessoas. Não saia da presença de Deus por causa de contenda de dentro da igreja. Eu estou falando com pessoas. O talento foi dado para a pessoa que aceitou Jesus, não é para a pessoa do mundo. Esquece. Aquele que nunca conheceu Jesus, essa parábola não serve. Não serve. Só aquele que teve um contato com o Senhor. Ou seja, ele confiou na sua mão o talento que é dele. Não é teu. O talento é dele. E só está na tua mão para você multiplicar. Porque ele vai voltar e vai acertar conta contigo. Ele te deu para você usar esse talento. Então você vai orar. Você vai ser uma obreira, você vai mudar a vida de milhares de pessoas, mas se você ficar com esse talento, não multiplicar, ficar só reteu ele para você, você tem o dom de louvar e não louva no altar, um exemplo. Você não está multiplicando o talento. Você não está multiplicando, você não está passando adiante aquilo que Deus te deu. Se você prega, conhece a palavra e não prega a palavra, você não está multiplicando o talento. Mas você não saiu da igreja. Então você tem 2. Você permanece na igreja. Você fez 4. Você multiplicou. E você que recebeu 5. Você prega, você louva, você vai, evangeliza, ganha alma, ajuda quem precisa. Você multiplicou ele. Você nunca vai ficar sozinho na vida. Sempre vai ter pessoas do seu lado para te ajudar na caminhada, porque você multiplicou, você fez discípulo para o reino de Deus. Você fez discípulo para o reino de Deus. Então eu digo para você que está me ouvindo nesse exato momento, desenterre o talento agora. Desenterre o talento agora. Decalaramanarabasúria. Debecantorabasséria mecovarabasete orimiandoracoviarabasete orimicandorabas. Derravasurimiandoraibecalarabasete orimicandorabas. Desenterre o teu talento agora. Não viva para você. Não. Viva para Cristo. Viva para Ele. Ele está voltando, Ele vai acertar conta com você. Esse Deus vai acertar conta com esse Senhor rigoroso, que você sabe que Ele é rigoroso. Ele vai acertar conta. Você que está me assistindo, volte para a igreja, você que se afastou. Vou ficando por aqui e vou orar. Paz do Senhor, Ivânia, a minha segunda casa, aleluia. Aleluia. Ivânia, Deus abençoe sua vida, viu? E muitas pessoas estão me assistindo agora que não aparece a carinha aqui, eu não sei quem é que está me assistindo.
Mas que Deus abençoe você poderosamente. Multiplique o seu talento. Vou encerrar a live. Você assista a live do início, amém? Muitas pessoas estão me assistindo agora. Multiplique o seu talento. Faça a diferença. Faça a diferença. Faça a diferença nessa terra. Não saia da igreja por nada. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Multiplique o seu talento. Porque o Senhor que te deu talento para você multiplicar, Ele vai vir e vai querer receber. Vai querer ver o que você tem em mãos. Você vai apresentar para Ele: Senhor, está aqui. Eu tinha 5 que o Senhor me deu. E agora eu tenho 10. Senhor, eu tinha 2. E agora eu tenho 4. Senhor, eu tinha 1. Mas eu enterrei. Sabe por quê, Senhor? Porque eu olhei para o homem, me afastei. Eu olhei para o homem, eu olhei para a direita, eu olhei para a esquerda. Eu briguei dentro da igreja, eu me desagradei, eu vi muito falso profeta. Muitas pessoas que falavam da palavra, mas não vivia. Peraí, você segue o homem ou você serve Jesus? Peraí, eu não te entendo então. Você serve um homem ou você serve Jesus que te deu talento? Porque eu não tenho talento para te oferecer. Eu não tenho nada para te oferecer. Nada. Tudo que sai de mim foi Ele que me deu. Para mim passar para você. Para você ter o teu talento multiplicar também. Então chama a sua atenção agora. Multiplique o seu talento. Berebecando, orabasiriando, orabas. De prova, debecando, orabassuria. Multiplique o seu talento. É muito forte essa palavra. Aqui não está falando para pessoas que estão no mundo. Aqui está falando para pessoas que são da igreja. Que são de Jesus. Que está enterrando o talento. Parou. Amém? Eu fico por aqui em nome do Senhor Jesus. Eu vou orar agora. Tá bom? Eu vou orar por todos vocês que me assistiram na live. E por você que vai me assistir. Que fique essa palavra no seu coração. Se você está afastado, volte. Volte. Deus não é religião e nunca vai ser, tá? Deus não é religião. Ele está nem para religião. Não importa. Não importa a religião. Deus, eu estou falando de Deus, o que criou os céus e a terra e o mar. Aquele que te confiou um talento para você não sair da presença. Para você não sair da igreja. A igreja sou eu e sou você. Ele quer que você ajude o próximo, que você fala do amor dele para outras pessoas, que você anuncie o evangelho de Jesus a outras pessoas. Não olhe para trás, nunca, jamais pense em voltar para trás. Nunca. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente.